Bem, hoje eu vou trazer a história de Kaline Arruda dos Santos. Só que eu quero trazer a história dela além do que saiu nas mídias, no jornal. Eu quero trazer o meu olhar da necrópsia nesse caso. Na zona sul de São Paulo, bairro Parelheiros, dia 25 de setembro desse ano, se consumou uma tragédia que nos obriga a questionar os limites da crueldade e da lei. A história que vou contar é de Kaline Arruda dos Santos, 36 anos, uma mulher que já havia enfrentado a dor da morte 3 vezes, mas que não soube se defender do golpe final. Kaline fazia marmitas e as vendia para aumentar a sua renda. Uma guerreira que batalhava para construir sua própria casa. Nos últimos 2 anos, a vida dela havia sido marcada por um sofrimento implacável. Perdeu um filho de 14 anos que foi agredido. Quase no mesmo período, perdeu o pai de um de seus filhos e no dia do velório perdeu outro filho, um bebê de apenas 2 anos que teria morrido engasgado. Mas na noite daquela quinta-feira, o desfecho viria na mão mais impensável, a de seu próprio filho, um menino de apenas 8 anos de idade. Olá, meu nome é Luana e seja bem-vindo ao canal. Desde já, eu já quero pedir o seu like, pois assim o YouTube entrega essa história para mais pessoas. E se você gosta de conteúdos como esse, inscreva-se no canal, ative o sininho para você não perder nenhum dos vídeos. Mas vamos para essa história que me deixou bem abalada. Após uma repreensão, o garoto pegou uma faca de churrasco, escondeu na manga de seu moletom e desferiu um golpe, o ferimento fatal. Este caso ele foi registrado como um ato infracional análogo a homicídio, mas para mim, agente de perícia médico-legal, a investigação da morte de Kaline, ela não termina com a descrição do crime. Ela começa com a descrição do corpo, do vestígio e da verdade fria revelada pela necrópsia. O que o corpo de delito de Kaline pode nos dizer sobre a dinâmica dessa única e terrível facada. A dor de Kaline era palpável. Enterrar 3 familiares em cerca de 2 anos, um adolescente, um bebê e o pai de um dos filhos, é um fardo que fatalmente impacta o núcleo familiar restante. O garoto que cometeria o ato infracional tinha cerca de 6 anos nessa época de luto intenso. Segundo relatos de familiares e vizinhos, o menino ele já apresentava um comportamento meio agressivo. E essa agressividade ela foi desenvolvida sob a sombra de perdas tão significativas. É um fator importante de se observar. O ato infracional ocorreu na casa do ex-marido de Kaline, Juraci, em Parelheiros. Kaline mantinha uma boa relação com Juraci, que era pai do filho mais velho dela, de 19 anos, e que a auxiliava na construção de sua nova casa. O menino ele estava acostumado a frequentar essa casa, a casa de Juraci. Na noite de 25 de setembro de 2025, Kaline foi ao local buscar o garoto. Lá estavam Kaline, o menino, Juraci, seu ex-marido, e o irmão mais velho de 19 anos. A discussão ela começou porque o garoto ele estava brincando com a roupa da escola fora de hora. Kaline o repreendeu verbalmente e inclusive o ameaçou dizendo que ia contar a um tio que ele estava muito respondão e peitudo. Para o menino, essa repreensão na frente de figuras de autoridade, o ex-marido e o irmão mais velho, deve ter servido como um gatilho para ele fazer o que ele fez. Segundo depoimentos, o menino se sentiu envergonhado pelo suposto puxão de orelha
ele foi disfarçadamente até a cozinha e pegou uma faca grande de churrasco. Ele teria escondido essa faca na manga do seu moletom, o que sugere, no mínimo, um planejamento ou a intenção de esconder realmente a faca. Ele retornou à sala onde Kaline estava em pé e a golpeou. A força necessária para perfurar a gordura, músculos e órgãos, sendo uma criança de 8 ou 9 anos, é um ponto de ceticismo levantado pelas próprias autoridades e especialistas. Mas a perícia confirmou: o golpe ele foi fatal, causando uma grave hemorragia. Kaline não resistiu aos ferimentos. Após o golpe, houve um desespero no local. O ex-marido e o filho mais velho, eles estavam presentes. A facada atingiu órgãos vitais e Kaline sabia que iria morrer. A cena que se torna o resumo dessa tragédia é a de Kaline agonizando. Nos seus momentos finais, ela chamou o garoto e o seu último pedido, relatado por testemunhas, foi que o filho de 8 anos lhe desse um abraço de despedida, um gesto de perdão incondicional frente ao impensável. A vítima ela foi levada às pressas para o pronto-socorro balneário São José e depois transferida para o Hospital de Parelheiros, onde a sua morte ela foi confirmada. Enquanto Kaline era socorrida, o menino ficou sob a guarda de familiares. Atualmente, parece que ele está sobre a responsabilidade de uma prima da vítima, identificada como Maria Amália Jesus de Oliveira. Em entrevista, Maria Amália afirma que aparentemente, a ficha do menino ainda não tinha caído. A postura dele, segundo relatos, foi de frieza e calma. Questionado por uma jornalista se ele estava assustado, ele teria respondido que não. Perguntado se ele sabia o que tinha feito, ele respondeu que sim. Mesmo que o arrependimento ou a fantasia infantil sejam complexos e exijam escuta especializada, essa aparente indiferença inicial agrava a sensação de desumanidade precoce. O corpo de Kaline Arruda dos Santos se tornou a principal testemunha. A missão da perícia é transformar o vestígio em prova, indo além do simples ver e relatar. Visum et repertum. A necrópsia, nesse caso, será importante para determinar a causa da morte, a energia causada da lesão e a sua dinâmica. Uma necrópsia bem feita, ela não pode ser refeita. O exame começa com a descrição minuciosa do corpo de Kaline. Kaline, 36 anos, apresentaria sinais de morte como os livores e a rigidez cadavérica. O foco, contudo, seria a lesão principal. O instrumento utilizado, uma faca de churrasco, produz um ferimento classificado como pérfuro cortante. O médico legista deve descrever a lesão em detalhes, a sua forma, direção, situação, extensão, largura e profundidade. A lesão de Kaline estaria localizada no abdômen. Um ferimento pérfuro cortante, uma facada, pode transfixar um segmento ou terminar em fundo de saco, como a gente diz em medicina legal. No caso do abdômen, o médico legista ele investigaria se, por ter sido uma região depressível, que quer dizer uma área afundada do corpo, o ferimento resultou em uma profundidade maior do que o comprimento da lâmina, um fenômeno que a medicina legal chama de feridas de acordeão ou sanfona de Lacassagne. Isso seria um dado técnico importante para entender a força e a profundidade alcançada pelo garoto de 8 anos, que, segundo alguns, não teria força suficiente para um golpe fatal. O exame interno visa
explorar as cavidades, cabeça, pescoço, tórax e abdômen. O médico legista busca no trajeto da facada, que é o trajeto da lesão, os danos viscerais. No caso de Kaline, a facada no abdômen poderia ter atingido órgãos vitais, resultando em uma grave hemorragia. A causa mortis imediata seria anemia ou hemorragia aguda e choque hipovolêmico, decorrente da lesão pérfuro cortante. A causa jurídica da morte é, inquestionavelmente, homicídio. A perícia, ela não se limita só ao corpo. É fundamental o recolhimento do corpo de delito, a faca em si, bem como vestes, chinelos, agasalho, para a pesquisa de vestígio biológico como sangue e DNA. No laudo, o médico legista ele deverá responder aos quesitos oficiais, incluindo: primeira pergunta, se houve morte. Segunda pergunta, qual a causa da morte? E terceira pergunta, qual o instrumento ou o meio que produziu a morte? Para vocês, pode ser óbvia a primeira pergunta, mas ela é necessária. Na primeira pergunta, onde pergunta se houve morte, o médico legista ele precisa responder no laudo: sim. A segunda pergunta, qual a causa da morte? Aqui o médico descreve anemia ou hemorragia aguda mais choque hipovolêmico. E a terceira pergunta, qual o instrumento ou meio que produziu a morte? Nessa, o médico legista coloca energia de ordem mecânica, ação pérfuro cortante, que é algo que perfura e corta. O laudo pericial ele precisa ser completo, minucioso e fundamentado. A descrição técnica da lesão associada ao contexto familiar de trauma serve como base para a autoridade judicial que precisa decidir se classifica o ato como lesão corporal seguida de morte, onde o agente, a criança, a pessoa não quis o resultado ou potencialmente um homicídio. A necrópsia, ao detalhar o trajeto e o tipo de arma, indica a natureza da ação violenta. Kaline, ela foi enterrada, mas o drama legal do seu filho, ele apenas começou. Este caso ele foi tipificado como ato infracional análogo ao crime de homicídio, mas aqui é onde a lei brasileira impõe a sua frieza. O autor, sendo uma criança de 8 ou 9 anos, está abaixo da idade mínima de 12 anos e, portanto, é inimputável perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ele não pode ser responsabilizado penalmente e não é cabível a aplicação de medidas socioeducativas de internação como uma instituição para esse fim. O que acontece com o garoto na prática? Não acontece nada. Ele fica sob a responsabilidade legal do Conselho Tutelar e da família, como os avós e tios. A única resposta do Estado é o acompanhamento de proteção. No momento final, agonizando de um ferimento pérfuro cortante, uma facada, Kaline ainda conseguiu um último ato. Ela chamou o filho de 8 anos e pediu um abraço, um gesto de perdão incondicional frente ao impensável. Agora eu lhe pergunto, a sociedade, ela deve aceitar a frieza da lei diante do perdão de uma mãe? Como podemos resgatar a humanidade de um garoto de 8 anos, já que se mostrou capaz de tamanha desumanidade? O que deve ser feito com menores que sabem que a lei os favorece? A meu ver, muitas coisas elas precisam mudar frente a tantas tragédias que estão acontecendo. Isso precisa ser debatido, conversado, alterado e mudado. O ECA, ele foi instituído pela Lei 8.069 de
13 de julho de 1990. E em 1990 eu tinha 18 anos. De lá para cá, muita coisa mudou e muda a cada segundo. Precisamos pressionar as autoridades competentes para uma discussão para a mudança sobre infância, violência e inimputabilidade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo que eu trouxe para vocês e vamos conversar sobre. Eu peço encarecidamente que aqui nos comentários você deixe a sua opinião. Um abraço e eu deixo para você agora o próximo vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Até!